Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa nessa noite de terça-feira. Espero que todos se sintam muito bem acolhidos aqui no nosso meio, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E agora chegou o momento, na verdade, de a gente começar a acalmar nosso coraçãozinho, né, para realmente tirarmos todo o proveito do que nós viemos fazer aqui, né, em busca de aprendizado, de cura, de melhora, né. Então vamos, a partir de agora, realmente estar presente aqui, no aqui e agora, esquecer tudo que nós deixamos em casa de problema, de qualquer situação. Dizem que há estudos, na verdade, de que uma das formas de nós nos curarmos, principalmente de ansiedade, é fazermos um exercício da presença agora aqui. Então, nos concentrarmos exatamente no que nós estamos fazendo, né? Para diminuir a nossa ansiedade. Então, façamos isso nessa noite. Mas antes de começarmos exatamente com os nossos trabalhos, nós queremos repassar rapidinho a nossa agenda da semana, né? Nas segundas nós temos a nossa palestra e nossos passes, a partir das 19 horas se inicia, e após isso temos nosso estudo aqui na casa mesmo, sobre o Livro dos Espíritos. Nas terças-feiras, agora com essa mudança, nós temos nosso trabalho de cura presencial e à distância. A partir das 18h40 já começam os atendimentos de passes. Também temos o nosso atendimento fraterno, que pode ser agendado nas segundas. Está sendo agendado? Segunda, para ser atendido na segunda. Então é agendado na segunda para ser também atendido nas segundas-feiras. E na quarta-feira nós temos também o estudo do livro que está sendo estudado, Domínios da Mediunidade. Começa às 18 horas e vai mais ou menos até 18h40, 18h50. Às quintas-feiras e aos domingos se repetindo, nós temos nosso programa online na rádio Itapuá Online, né? Itapuá no ar. Itapuá no ar. O link você disponibiliza sempre no grupo do Centro Espírita. Aliás, se tiver alguém que ainda não esteja no nosso grupo e gostaria de estar, é só deixar o telefone ali na recepção que nós incluímos. É importante e é bom porque sempre tem as informações, todas as notícias ali, tudo que acontece na casa, nós postamos ali. E também, nessa semana, nós temos uma coisa muito importante que vai acontecer no próximo sábado, que é a nossa noite anual de sopas e caldos, que vai ser ali na loja maçônica, bairro São José, ali, né? Rua Cambacica, número 97. Nós postamos no grupo o convite. Nós queremos a presença de vocês lá. É uma noite muito gostosa, as comidas são muito boas, os cozinheiros são muito bons, vale muito a pena e, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a nossa casa aqui com o nosso custeio, com nossas despesas aqui. O intuito, na verdade, desse daí é tentar arrecadar dinheiro para começar a nossa construção do bazar aqui, porque é um empenho bem grande nosso de leva, traz no dia do bazar, mercadorias. A gente já não tem mais idade, a gente sofre bastante no dia. Então, não seria muito prazeroso que vocês fossem, os convites estão à venda ali na recepção. Então aproveitem essa oportunidade até para socializar com outras pessoas. É importante, é gostoso, às vezes dá uma preguicinha, mas vamos fazer um esforço para isso. Ajuda de todos os lados, ajuda a vocês a se socializarem, ajuda a casa, ajuda a nós. E é assim que funciona o mundo, né? Uns ajudando outras pessoas, certo? Bom, então agora de fato vamos começar agradecendo a Deus pelo nosso dia, que nós temos tanto para agradecer, né? Às vezes a gente acha que não, às vezes estamos tão atordoados com tantas atividades, com tantos problemas, um atrás do outro, e a gente esquece das coisas boas que a gente tem na nossa vida, né?
esquece dos muitos, dos milhões, dos milhares que estão numa situação realmente extremamente difícil em países com guerras e doenças e pobreza extrema. E nós não temos isso, nós não estamos nesse nível e ainda assim às vezes nós somos muito ingratos, né? Então vamos agradecer a Deus por isso, pelo dia, pela nossa saúde, agradecer a Deus pelos aniversariantes do dia, inclusive temos uma aniversariante na casa hoje, então vida, saúde para todos os aniversariantes, muita paz, muita luz, que seja realmente mais um início de ano para essas pessoas de aprendizado, de progresso, de luz, né? E agradecer a Deus pela vida, que é o maior presente que Deus nos deu para nós evoluirmos, é a vida. É através dela que nós temos a oportunidade de nos melhorarmos. Então, quanto mais tempo de vida nós temos aqui encarnados, é uma bênção para nós, porque é mais uma oportunidade para nós nos melhorarmos. E com isso nós vamos fazer, como de costume nosso aqui, a oração que Deus nos ensinou, né? Mas vamos fazer com o coração mesmo, pensando nas palavras que nós estamos orando aqui, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E hoje nós vamos falar um tema que eu achei muito interessante, muito gostoso e muito propício para a noite de hoje, da nossa pré-lição inicial. Vamos falar sobre cores, cores verdadeiras. E a leitura começa da seguinte forma: me mostre um sorriso, não fique infeliz. Não me lembro da última vez em que te vi sorrindo. Quando este mundo te deixar louco e você tiver aguentado tudo que pôde aguentar, mas não está aguentando mais, me ligue, porque você sabe que eu estarei aqui. E eu verei suas cores verdadeiras brilhando. Eu vejo suas cores verdadeiras, e é por isso que te amo. Então, não tenha medo de mostrá-las. Suas cores verdadeiras são lindas como um arco-íris. Esse pequeno trecho, na verdade, é a tradução de uma música chamada True Colors, do Phil Collins. Não trouxe ela, mas procurem ler a letra inteira dessa música, que é muito bonita. Essa letra, então, resgata o melhor que temos em nós, as nossas cores verdadeiras, que ao longo da nossa vida ficaram desbotadas pelas nossas dores, que nos referiram, que nos trouxeram uma visão distorcida daquilo que verdadeiramente somos. Muitas vezes nos parecemos a uma aquarela se desbotando, se descolorindo pelo seu pincel do sofrimento. Então, vamos tentar mudar isso. Tentar nos ajudar a resgatar nossas cores, nossas verdadeiras cores, como diz essa música. Não um cinza chumbo de preocupação que nos deixa com um semblante carregado e que somente aumenta o peso dos nossos tormentos. Não um roxo de raiva que apenas arrasa o nosso sistema nervoso e o deixa ainda mais descontrolado. Não um branco de pavor, resultante do receio de enfrentar a vida e que nos torna cada vez mais temerosos. Não esse amarelo de vergonha, por ainda não termos levado adiante nossos sonhos
e que nos deixa desmotivados. Vamos pensar, sim, nas nossas cores verdadeiras, as cores com as quais Deus nos criou no mundo de amor profundo. No momento em que você e eu fomos criados, Deus sorria e pensava assim: amo rosamente somente em você. É por isso que eu gosto tanto de rosa. Olha aqui, rosamente. Que coisa mais maravilhosa. Cada um de nós é uma obra rara, inigualável, porque somos diferentes uns dos outros. Você não é igual a ninguém e ninguém é igual a você. E muitas vezes nós, na verdade, fazemos exatamente o contrário. Nós achamos que sermos diferentes é problema. Nós fazemos das nossas diferenças um problema. Quando deveria ser o contrário. Deveríamos nos alegrar pelas diferenças, por sermos diferentes uns dos outros. Então, isso é ilógico, né? Por isso, somos muito especiais. E somente Deus poderia criar dessa maneira tão especial, criativa e amorosa. Quando Deus cria, Deus ama. E quando Deus ama, só algo de muito extraordinário pode acontecer. Ou vocês acham que Deus criaria alguma coisa meia boca? Você, como ser humano meia boca, Deus faria isso? Jamais. Então nós somos extraordinários. Não podemos pensar menos do que isso. O Salmo de Davi expressa muito bem esse sentimento. Graças te dou, Senhor, pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Então, está na hora de nós nos lembrarmos disso, do quão extraordinários somos. Nossa alma deveria saber disso, mas nós esquecemos, focados somente nas agruras do mundo material e das coisas materiais. Esquecemos do nosso lado espiritual extraordinário, da criação extraordinária que somos nós, para ficarmos ligados em coisas que nem vamos levar, que nem vai fazer parte do nosso futuro. São só ferramentas que nós precisamos aqui nesse momento, nesse curto espaço de tempo. E sofremos por isso, e esquecemos das nossas cores por isso, e esquecemos do nosso olhar brilhante por isso. Estamos aqui hoje ouvindo essas palavras para nos lembrarmos disso. Então, se você e eu esquecemos a maior verdade sobre nossa vida, vamos nos lembrar. Você foi criado de maneira extraordinária, e óbvio então que você é extraordinário. E sua alma não pode esquecer disso jamais. Talvez estejamos nos sentindo inferiores agora, doentes, rejeitados, falidos, desqualificados, incompetentes. Mas nada disso corresponde ao que de fato nós somos e ao que estamos fazendo aqui na Terra. Não é isso e não será isso que vai nos medir. As imperfeições são apenas estados temporários da nossa ignorância espiritual. Nós não somos uma peça defeituosa que saiu das mãos de Deus, mas muitas vezes nós achamos isso, que somos defeituosos, que somos problema. E aqui está deixando muito claro que nós não somos. Deus não faria algo defeituoso. Só isso já responde tudo. Somos uma peça extraordinária, única, especial. Talvez a maior crueldade que nós podemos cometer conosco mesmo é esquecer essa verdade do que nós somos. Então nós somos cruéis conosco mesmo. Essa é a ignorância que ainda temos sobre nós.
Jesus também se preocupou com essa questão e procurou também resgatar essas nossas cores esquecidas, essas nossas cores verdadeiras. O que ele disse? Vós sois a luz do mundo. Como a nos lembrar, né? Lembrem-se disso, não se apaguem. Jesus fala que você é a luz do mundo. Já pensou no que isso significa? Você tem luz suficiente para iluminar o mundo. Muitas pessoas já experimentaram essa força extraordinária e transformaram o mundo com sua luz interior, que carregavam dentro de si. Vamos lembrar apenas de alguns casos, alguns iluminados, conhecidos nossos. São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, Gandhi e tantos outros, Leonardo da Vinci, Martin Luther King e tantos, mostraram suas cores verdadeiras ao mundo. Mas eu quero aproveitar aqui, que não foi citado aqui, mas eu quero lembrar que nós também, na nossa, não vou dizer, no nosso anonimato, nós podemos também iluminar a vida de outras pessoas. Como? Quando um amigo nosso passa por uma dor que nós conhecemos também e nós temos a empatia suficiente de ir lá ajudá-lo, porque nós conhecemos aquela dor. E mesmo que eu não conhecer, vamos ter empatia. Então nós podemos, isso nós com certeza iluminamos o mundo com isso. E as pessoas que são famosas no mundo, na mídia, e iluminam tantos milhões de vidas sem sequer saber disso. Esses dias eu estava lendo uma reportagem e estava falando de um grupo musical que em 2021, em pleno auge da pandemia, criou uma música super animada, super pra cima, que estourou nas paradas na época. Daí estava falando quantas vidas será que aquela música salvou. Porque as pessoas estavam deprimidas em casa, os caras foram lá e criaram uma música que dava vontade de dançar, que levava a tua autoestima lá para cima. Então, existem depoimentos das vidas que vocês me salvaram de uma depressão. E eles nem conhecem essas pessoas, não conhecem esses milhões de pessoas, cujo conseguiram ajudar. Então, vejam o quanto nós podemos ser luz no mundo. Então, o que desejo é lembrar-lhes que o nosso nome também pode estar na lista dos iluminados. Com tudo isso que foi comentado aqui e tantos outros exemplos que nós nem teríamos tempo para falar de tudo. Então, Deus não nos fez de matéria diferente uns dos outros. Temos a mesma matéria, então temos condições de sermos luz como qualquer pessoa. Somos especiais e talvez estejamos precisando acordar do pesadelo de nos achar medíocres, ou de nos achar inferiores, de nos achar menores. Não vamos apagar a nossa luz, mesmo que talvez outros tentem apagá-la, que isso acontece o tempo todo, é inevitável. Quem não acende a própria luz vive procurando apagar a luz do outro. Mas você não pode fazer isso consigo mesmo. Não pode descolorir a própria aquarela. Não pode apagar-se. Vamos nos lembrar disso essa noite. Eu achei extremamente linda essa lição, essa passagem aqui, né? O mundo precisa da nossa luz. E somente seremos felizes quando nós estivermos brilhando. Ninguém é feliz triste. Não deixe que a dor e o sofrimento apaguem sua luz. Saiba antes que é a sua luz brilhando quem vai tirá-la do sofrimento. Então é você mesmo que vai te tirar do sofrimento, brilhando a tua luz, trazendo a tua luz de volta. Não permita que uma simples lágrima de tristeza torne você triste para o resto da vida. Nós temos momentos de tristeza, é verdade, nós temos dores. Às vezes elas duram alguns anos,
mas chega um momento que a gente precisa acordar e ligar novamente a chave da alegria, né? Isso, vamos aprender, né? Não deixe que uma derrota transforme você num derrotado. Não admita que um erro o condene à prisão perpétua por meio da culpa. Não consista que a desilusão amorosa o deixe desiludido para sempre. Não aceite que a traição de um amigo o afaste de todas as amizades da sua vida. Dê uma chance a si mesmo sempre. Não permita se identificar com o problema que o aflige. Ou seja, o foco naquele problema e não consigo sair mais daquela situação. A minha cabeça, minha mente só fica naquilo. Não permita. Existe uma luz muito mais forte por trás disso. E nós não estamos conseguindo enxergar. Você não é a sua doença. Não é o seu erro. Não é o seu fracasso. E não é o rejeitado. Não é o traído. Você não é nada disso. Recorde-se disso. Lembre-se disso. Somos seres extraordinários criados por Deus. Deus não faria nada meia boca. Ele não criaria nenhum ser humano inferior. Jamais. Ele é Deus. Há quanto tempo então você não sorri? Não me diga que não tenha razões para isso. Todos nós temos. Mesmo que estejamos enfrentando problemas, nós temos sim muitas razões para ser feliz e para sorrir. Mesmo que seja um sorriso triste, comece com um sorriso triste. A música faz muito bem para a nossa alma nesse sentido. Uma casa que não ouve música, normalmente é uma casa triste. Então, habitue-se a ouvir uma boa música. Você vai ver que mesmo triste, daqui a pouco você vai começar a sorrir. E eu digo isso por experiência própria. A minha mãe brigava comigo quando eu era adolescente, que eu levava o rádio para o banheiro. Eu gastava, naquela época só tinha rádio a pilha lá em casa. Eu gastava pilha, horrores em pilha, porque eu não largava o rádio. Depois, com os anos, eu perdi esse hábito, eu não ouvia música. Recentemente, eu readquiri esse hábito novamente e isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Eu chego em casa, eu tenho vontade de botar a música e dançar na sala, sozinha. Os vizinhos podem me chamar de louca, e chamam porque eu dou risada sozinha, faço tudo isso, né? Mas é isso aí, é isso que a gente precisa aprender. Essas pequenas alegrias, esses pequenos momentos que vão aliviando a nossa bagagem. E é isso. Vamos então iluminar nossa vida, né, com as cores do arco-íris, de forma alegre, de forma viva. Era essa a lição que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que realmente tenha entrado no coração de vocês isso, porque eu achei lindo e achei muito legal, achei muito importante. E vamos começar a praticar isso, vamos trazer a nossa luz e não focar na nossa escuridão, porque nós temos os nossos momentos de escuridão. Sabemos isso, mas vamos tentar focar na luz e lembrar, principalmente, que Deus não criou ninguém inferior. Deus criou só seres extraordinários. Deus abençoe a todos. Obrigada pela atenção. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos em nossa casa. Só faltou uma coisa para dizer agora no final, para nós sorrirmos, né, Vera? Dá um sorriso, né? Todo mundo, né? Sim, boa ideia. Uma gargalhada. Isso. Mas é assim, a gente deve encarar a vida, apesar de todos os tropeços, aflições, trazer sempre o sorriso nos lábios, procurar expandir a alegria, né? Porque a alegria que nós trazemos é a fé e a confiança em Deus, nos seus desígnios. Porque apesar de todas as dores e sofrimentos que nós passamos, nós sabemos que tudo que nos acontece tem um propósito. E esse propósito das dores e sofrimentos, das angústias que nós passamos,
tudo concorre para a nossa evolução espiritual. Nós estamos aqui nesse planeta Terra, nesse educandário, nessa escola, para aprendermos. Nós todos viemos aqui, todos com um propósito. Ninguém caiu de paraquedas. Todos vieram aqui, todos nós viemos aqui, com o propósito de nos evoluirmos, de nos reconciliarmos com os nossos inimigos, de podermos vivenciar no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, as lições que nós falhamos numa reencarnação passada. Nós viemos juntos com nossos familiares para juntos nos perdoarmos, nos amarmos, nos evoluirmos. Muitas vezes os pais aceitam os filhos que reencarnam no seu lar com o intuito de largar às vezes, de poder vir auxiliar, não devendo nada, mas por amor, eles deixam de às vezes de ascender uma esfera superior e nossos irmãos reencarnam novamente aqui na Terra para poder ajudar aqueles que ainda estão a caminho, que ainda não conseguiram suplantar as suas dificuldades, e eles deixam por amor de ascender um local melhor para poder nos ajudar seus filhos, os entes queridos ou aqueles mesmos que fazem parte da sua família espiritual. Então a gente tem que ter muita alegria no nosso coração, sim, muita alegria e cada vez mais procurar fazer o nosso melhor. E a gente tem um exemplo aqui, a nossa irmã Yara aqui, ó, fazendo mais uma primavera hoje. E que nós pedimos a Deus que ela continue sempre firme conosco aqui, que viva muitos e muitos anos ainda, porque é uma companhia, uma pessoa tão querida de todos nós, que a gente fica muito feliz com a presença dela entre nós, né? E essa alegria que ela expande, gosta muito de cantar. Se dá um karaokê para ela, não larga mais o microfone, né? Então, aqueles que puderem comparecer nas nossas sopas, né? Que vamos ter lá no nosso jantar, né? Sopas, né, Maurício? Caldos e sopas. Talvez vai ter oportunidade de ver ela catar o microfone lá e cantar para nós lá, né? Já gosta disso. Canta bem, viu? Então, meus irmãos, é essa alegria que nós temos que trazer. É essa alegria para os nossos irmãos que estão no celular, que vão nos acompanhar após a gravação do nosso tratamento à distância no Facebook, depois no YouTube, vai ser postado no YouTube. Não importa se ele vai ver depois, desde o momento que ele realmente tem aquela fé em Deus, que ele tem a certeza da presença da equipe médica, do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Flitz e todos os benfeitores espirituais em nome de Jesus, que no tratamento à distância dirigem até seus lares, aonde você estiver com o pensamento conectado em Deus, em Jesus, com muita paciência, com muita humildade, pedindo sem nada exigir, sempre ali está a presença do nosso Senhor Jesus Cristo e esses benfeitores espirituais, essa equipe médica de cirurgiões espirituais, dirigem até o seu lar para levar o lenitivo, o conforto, as cirurgias espirituais que você precisa. Por isso nós devemos sim ter gratidão em nosso coração. Nós devemos sim não nos esquecermos do valor da prece, da oração. É a oração que nos conecta a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais. É através da oração que nós, conectados com Jesus, criamos um campo mental, um local propício no seu lar, para que possa essas vibrações que vêm de Deus, de Jesus, possa atender a sua súplica, a sua rogativa, a misericórdia divina. Porque essa misericórdia divina, ela é feita. A misericórdia divina, ela atende a todos. Não porque nós temos merecimento, não, meus irmãos. Porque nós recebemos muito mais do que merecemos. Mas a misericórdia divina, ela sempre está presente. Porque todos nós somos espíritos que estamos a caminho da evolução espiritual, de resgatar nossos débitos, nossas dívidas. Todos nós temos muito, e muito para resgatar ainda.
E engano, um leve engano que nós temos, de pensar que às vezes esses débitos que nós temos é somente, às vezes, dessa presente reencarnação ou da reencarnação passada. Não, meus irmãos. Muitas vezes esses débitos que nós trazemos são de várias reencarnações, há anos e anos, às vezes centenas de anos, milhares de anos atrás, e são dívidas que nós adquirimos, e que tudo tem uma hora certa e momento do resgate. E nós, quando procuramos uma casa espírita, quando nós procuramos o auxílio da espiritualidade, da equipe médica, de Jesus, o médico dos médicos, para nossas dores, sejam psíquicas, sejam elas de cunho emocional, sejam elas doenças que se manifestaram no nosso corpo físico, sabendo que essas doenças que se manifestam em nosso corpo físico são provenientes da verdadeira causa que reside no nosso corpo espiritual, aonde é a nossa verdadeira vida. Porque esta vida, aqui que nós vivemos no planeta Terra como reencarnados, é uma vida passageira. A vida real é a vida do Espírito. É a vida que quando nós desencarnarmos vamos voltar, nós estamos voltando para a nossa casa. A nossa verdadeira casa é a pátria espiritual. E nós, na nossa vivência, nos nossos afazeres, envolvidos para correr atrás do nosso ganha-pão, que é tão difícil para manter a nossa família, o nosso lar. E muitas vezes, com essa correria do dia a dia, nós vamos nos afastando de Jesus, vamos nos afastando da religião, vamos deixando para segundo plano a religião, nos esquecendo completamente que a verdadeira vida é a vida espiritual, a vida real, e passamos a vivenciar somente os bens materiais, de adquirir, do poder, de tantas coisas, somente ligada ao nosso viver no materialismo. Muitas vezes nos esquecemos que nós nada vamos levar daqui a não ser somente o que nós fizemos de bem, ou que fizemos de mal, ou tudo bem que não fizemos. É isso que nós vamos levar, nosso conhecimento, nosso intelecto. O demais fica aqui. Tudo que é material fica, você não leva nada. Então por quê? Porque nós nos afastamos do Mestre e corremos atrás do supérfluo, não só do necessário, mas do supérfluo, nessa sede de querer ter mais e mais e mais e mais, nos esquecendo que não vamos levar nada. Então, será que vale a pena tudo isso? Abrirmos a mão da convivência dos nossos familiares, dos nossos filhos, de ver o crescimento deles? Abrir a mão de conviver com nossos entes queridos? Abrir a mão de dar o mínimo lazer para nós, saudável, de conviver em sociedade? Porque todos nós temos que conviver em sociedade, em comunidade, porque nós aprendemos um para com os outros. De nada vale nos isolarmos do mundo. Como nós vamos saber se nós estamos nos melhorando? Como nós vamos saber se estamos fazendo a nossa reforma íntima? Se nós nos escondemos do contato com nossos semelhantes, de viver em comunidade, aonde os empecilhos, aonde as opiniões são diversas, aonde nós somos confrontados diariamente com nossos princípios, onde é colocada à prova o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, meus irmãos, é super importante que a gente faça uma reflexão de nossa vida e vemos se no nosso caminhar realmente nós estamos caminhando de acordo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós que estamos passando por aflições, por tormentos, sejam quais for, não podemos perder jamais a esperança. Manter a esperança sempre firme em nossos corações, tendo confiança
tendo a certeza que nós estamos passando por privações, por provações, por aflições, todas elas inerentes, necessárias para resgate das dívidas, dos débitos de vidas passadas. Ninguém é inocente, ninguém sofre porque não tem alguma coisa para resgatar. Se Deus é todo amor e bondade, misericórdia, justo e perfeito em tudo, claro que Ele não ia permitir jamais que nós sofrêssemos, passássemos por alguma coisa que não fosse necessária à nossa evolução espiritual, ao nosso aprendizado. Por mais que doa, por mais que sofremos, nós temos que nos libertar. Quando sentirmos tristes, magoados, aflitos, como diz nossa irmã Vera, coloque uma música alegre, cante. Entre debaixo de um chuveiro, tome uma ducha gostosa. Não agora fria, porque está muito frio, não dá, mas no calor, aquele jato de água fria. Cante ali gostoso. Solte o seu pensamento. Imagina o sol te envolvendo, aqueles raios solares que vêm naquela água, aqueles fluidos, aquele raio de sol que penetra naquela água, imaginando aquela água, dando um banho fluídico em você, e aquelas impurezas, imperfeições, aquela nuvem de tristeza, de mágoa, de melancolia, são todas retiradas, desintegradas à ação daquela água que escorre, e você, no influxo do seu pensamento, imaginando o nosso irmão Sol te envolvendo com aqueles raios solares de energias positivas, você, com certeza, meu irmão, estará alçando um novo padrão vibratório e estando apto a receber essas emanações fluídicas de amor, de paz, de reconforto, para que você consiga prosseguir na sua caminhada rumo a dias melhores. Mas nesse instante em que nós damos início ao nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, os nossos irmãozinhos que já se encontram nos seus lares, nossos irmãos que já estão a postos e colocaram a sua garrafinha d'água, o seu litro d'água, para que a espiritualidade amiga possa colocar a medicação certa e segura para que o seu caso, a sua doença necessite. Que você, com muita humildade, com muita fé, com simplicidade, sem nada exigir, com esse pensamento de amor e gratidão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flites, conectados que estamos com Jesus, nesse instante, meu irmão, você vai, com seu pensamento de muita gratidão, conversar com Jesus. Você vai abrir seu coração, você vai nesse instante, conversando com Jesus, dizer das suas tristezas, as tuas mágoas, as tuas dúvidas, os teus medos, tudo aquilo que te aflige. Você vai pedir a Jesus nesse instante a sua misericórdia para que possa curar o seu corpo espiritual, para que através das cirurgias espirituais do nosso querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flites, e a equipe médica de cirurgiões espirituais possam realizar as cirurgias no órgão que está afetado, aonde se encontra a sua doença, possa desintegrar todas as metástases que por acaso você tenha, que possa organizar, harmonizar todas as suas células espirituais que se encontram desequilibradas, desarmonizadas, para que com essa nova direção de harmonia, de paz, de equilíbrio, você possa alcançar a harmonização e, consequentemente, a cura que você precisa. Que nesse instante pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, meu irmão,
que possa, acompanhando esses pensamentos dos nossos irmãos que aqui estão presentes, que possamos pedir por aqueles irmãos que nós sabemos que estão necessitados, que estão no leito do hospital, com o diagnóstico e já não há mais o que fazer. Aqueles nossos irmãos que já foram encaminhados para os seus lares para aguardar o seu desencarne, porque a medicina terrena nada pode fazer. A esses familiares dos nossos irmãos que se encontram passando por doenças graves, porque quando no nosso lar um familiar adoece, toda a família adoece junto. É uma prova para todos os familiares que ali estão. É o momento que nós devemos sim pegar firmes na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, na mão de Jesus, e pedir a Ele que o Pai possa olhar para esses nossos irmãos necessitados, que nosso Senhor Jesus Cristo fortaleça os nossos irmãos nos embates das expiações e das provas da doença que estão passando, fortalecendo o coraçãozinho desses irmãos, Senhor, que eles sintam nesse instante esse sopro divino de luz, de esperança e amor, que envolve todos os nossos irmãozinhos nesse instante, que eles sintam a força, que eles sintam as energias fortalecendo-os, trazendo coragem, trazendo fé, trazendo confiança, porque eles sabem que o Pai que tudo olha e tudo vê, através dessa equipe médica, o Dr. Bezerra de Menezes está ao lado desses irmãos, e nesse instante já começam com as cirurgias espirituais, com o tratamento espiritual, no corpo espiritual dos nossos irmãos, para que eles recebam o lenitivo, Senhor, a cura, que eles recebam, Senhor, o alívio das suas dores, que possam esses irmãos serem envolvidos em vibrações salutares, de paz, de aceitação, de equilíbrio, de harmonia, que possam essas energias que por acaso possam estar envolvendo nossos irmãos, o seu perispírito, a sua mente, que essas energias possam ser dissipadas e somente ali serem agregadas energias de amor, de paz, de confiança, de fé e de esperança, para que nossos irmãos não percam essa esperança, Senhor, que apesar das dores que eles estão passando, das dificuldades que estão passando, eles não percam jamais a fé e a confiança nos seus desígnios. Que eles possam, Senhor Jesus, tirar desse momento de dor e aflição uma lição da necessidade que cada um de nós temos que voltarmos os nossos olhos para dentro de nós, do nosso eu, e vermos realmente o que nós pensamos, o que nós vivenciamos, como nós estamos andando, que a necessidade que temos cada um de procurarmos nos melhorarmos, de procurarmos fazer o nosso melhor, de olharmos para dentro de nós e pedir, Jesus, força, coragem, para extirpar do nosso coração, da nossa mente, todo egoísmo, todo orgulho, toda maledicência, todos os pensamentos mal. Que o Jesus possa nos fortalecer a cada um dos nossos irmãos, que eles tenham consciência do pensar, da responsabilidade que temos cada um dos nossos pensamentos, porque pensamento é energia, pensamento é sintonia, é atração. Vamos pensar no bem, para que somente energias boas, companhias boas, possam se chegar até nós. Vamos procurar viver com pensamentos de amor, de esperança. Vamos perdoar quantas vezes forem necessárias. Não vamos nos julgar vítimas, mas sim
Vamos procurar aceitar a nossa real situação. Vamos procurar cada vez mais procurar trilhar no caminho da aceitação e da renúncia, porque nós sabemos que tudo o que nós estamos passando, seja em qual grau de dificuldade for a nossa doença, a nossa vida, tudo, meus irmãos, segue um propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. São dívidas que nós trazemos na nossa dívida kármica, na nossa ficha, de reencarnações antecedentes, passadas, desta presente reencarnação, mas que nós temos a oportunidade de ainda voltarmos sobre nossos passos, recomeçarmos com um novo pensamento, cheio de esperança e de fé. Nós não podemos mudar o passado, meus irmãos, mas podemos fazer um novo futuro. Devemos nos lembrarmos que hoje nós estamos resgatando aquilo que nós plantamos no passado e que a nossa vivência de hoje nós estamos plasmando o nosso futuro. O nosso presente de hoje vai plasmar o nosso futuro. Então vamos procurar viver em harmonia. Vamos procurar viver em equilíbrio. Vamos procurar, se for necessário, renunciar talvez a coisas que nós queríamos, mas por amor àquele que está ao nosso lado, e por conhecermos a doutrina espírita, e por sabermos que somos espíritos imortais, que a vida continua após a morte, e que aquele está ao seu lado, a caminho com você, ali ele veio, para que ambos pudessem se reconciliar, para que ambos pudessem evoluir espiritualmente. Se o companheiro ou a companheira é difícil, não querem se modificar, querem viver no marasma, sem nada produzir, sem seguir uma religião, sem por colocar as mãos e fazer a caridade, como Jesus nos ensinou, não importa. Faça a sua parte, faça tudo o que estiver a seu alcance. Auxilie, exercite a paciência, a humildade e a simplicidade. Auxilie sempre, porque você sabe que você está ao lado dessa pessoa, ao lado de que você estiver, são compromissos assumidos. Então faça o seu melhor, porque no amanhã, quando voltarmos para a parte espiritual, com certeza teremos cumprido com aquilo que propomos de fazer em benefício dos nossos irmãos e no nosso próprio benefício. Meus irmãos, queridos, amigos, continue confiando na misericórdia divina. Porque nesse instante, que os nossos queridos benfeitores espirituais, a equipe médica, o Dr. Bezerra de Menezes, já acabam de fazer as cirurgias, os atendimentos espirituais que você precisava, e já começam a se retirar dos vossos lares, deixando a cada um de vocês as energias de paz, de amor, de confiança. Mas lembre-se que 99% da sua cura depende da sua fé. A fé inabalável nos desígnios do nosso Senhor Jesus Cristo, de continuar caminhando, de continuar lutando para fazer a sua reforma íntima, de se melhorar. Porque, meu irmão, você vai receber sim a cura que você precisa, no tempo de Deus e não no seu, não no nosso. Mas que essa cura completa possa se efetivar e não volte mais a se manifestar. É preciso que você mude a sua conduta, mude o seu proceder, a sua maneira de viver. Porque se essa doença, ela foi nesse instante, essa doença que você está sentindo, foi proveniente da sua maneira e da sua conduta, dos seus desvios,
daquilo que você prometeu a si próprio, à sua consciência e aos nossos mensageiros espirituais, benfeitores, que avaliaram a sua reencarnação. É um chamamento, é um aviso que você desviou do caminho. E se você teve a misericórdia de receber a cura, o alívio benitivo, é para que você possa aprender, para que você possa realmente entender que somente com a mudança de atitudes e de pensamentos no bem é que você vai ter a cura completa que você precisa e necessite. Não pense não, que se você receber a cura e você voltar novamente a fazer tudo o que você estava fazendo, a se afastar do amor, da caridade, da vivência do Evangelho de Jesus e retornar às velhas práticas, meu irmão, com certeza essa doença voltará, e mais ainda grave do que foi da primeira vez. Então o chamamento aí está. Você tem um livre-arbítrio de seguir em frente, de aproveitar essa oportunidade que Deus nos concedeu, uma nova chance para modificar os seus impulsos e colocar em prática o amor ao próximo. Que Jesus abençoe, ilumine a cada um dos nossos irmãos em seus lares, aos nossos irmãos aqui presentes, aos nossos irmãos desencarnados do Hospital Esperança, que aqui também participam desse tratamento, e possam todos ter muita paz, muita harmonia, muita luz. Continue confiando em Deus, continue acreditando num bem maior, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Muita paz.